Sobral é um terreno fértil. É um terreno fértil porque é um lugar que começa a se estruturar, né? Você tem as universidades aqui, já tem o UFC, já tem a UVA, né? Tem algumas faculdades particulares, mas um outro problema que impede a cidade de se desenvolver culturalmente é o fato de não haver aqui uma residência universitária, por exemplo. Você não tem uma residência universitária e é difícil você agregar o público jovem ligado à universidade, por exemplo, em um horário que não seja o horário das suas aulas, porque a maior parte das pessoas vem para cá, que vem assistir às aulas aqui, são pessoas de outros municípios, né? Então elas vêm, assistem às aulas e voltam, né? Isso no tempo de 4 horas no máximo, né? No máximo 4 horas. Então você não tem um público mais que você pudesse formar assim, né? Precisaria de um lugar de uma residência universitária, por exemplo, né? Você não tem, de fato, esse público por conta de uma condição mesmo logística, né? As pessoas não têm onde ficar, né? E assim, existia, não sei se existe hoje ainda, um projeto do governo do estado chamado Agentes de Leitura. Eu cheguei a ser formador desse projeto e consiste em que você pega cidades com baixo IDH e aí pega os egressos do ensino médio e dá uma formação para esses adolescentes para eles se tornarem agentes de leitura. Então eles visitam as casas, né, de casa em casa, recebem um acervo, cada um recebe um acervo de 300 livros e geralmente chegam a ser 10. Eu fui até Heriotaba, fui formado da turma de lá, e eram 10 agentes de leitura, né, para uma cidade como Heriotaba, que é pequenininha. Então dava para atender todo mundo, eles recebiam 300 exemplares, 300 livros, um estante para guardar esses livros, uma bicicleta para se deslocarem e uma bolsa. Na época que eu fui, era uma bolsa de R$350, que era mais ou menos próximo do que era o salário mínimo na época, né? Então era um projeto bem interessante, para as pessoas irem até as casas, lerem para as pessoas. Eu não sei se existe isso hoje, né? Se ainda existe. Quem coordenava esse projeto na minha época era a professora Solange Kate, foi minha professora na UFC, né? E era um projeto que poderia ser bancado pela prefeitura aqui, né? Ir até os bairros, ler para as pessoas, né? Pegar os alunos do curso de letras para formar egressos do ensino médio que ainda não ingressaram na universidade, para ler para as pessoas na comunidade. Não precisava nem ser de casa em casa, podia ser no centro, no lugar onde as pessoas da comunidade se reúnem, uma igreja, uma paróquia, sei lá, uma quadra. Aí a gente poderia formar um público diferente também do público da universidade, né? Um público que não teria formação acadêmica ainda, mas que nem por isso não é que não pudesse ter também uma formação literária, né? Afinal de contas, como diz o professor Antônio Cândido, a literatura é base da formação humana, né? Nós somos necessitados de literatura. E eu não falo só literatura de livros, né? Quando eu fofoco a respeito da vida da vizinha, eu estou fazendo literatura, né? Quando eu estou contando a minha história de vida, eu estou fazendo literatura, né? Quando eu estou contando uma piada, por exemplo, eu estou também fazendo literatura. É narrativa, né? Quando eu estou cantando uma música, escrevendo um poema, escrevendo um diário, postando no Facebook, mandando um e-mail, né? Então, isso também é literatura, né? E eu preciso abrir a cabeça das pessoas para mostrar que a literatura não é só Machado de Assis, né? Mas também não é só Harry Potter, né? Então, dá para fazer literatura com a vida, né? Porque a vida é literatura, né? A maior desculpa para não se ler é que não se tem tempo para ler, né? Mas é mentira. Porque arranja-se tempo para fazer qualquer coisa, né? E mesmo para quem de fato não tem tempo mesmo, o segredo é andar com um livro a tiracolo. Assim, andar sempre com um livro debaixo do braço, assim. Então, para onde você for, porque sempre aparece lugar e tempo para você ler. Na fila do banco, esperando o caixa eletrônico ficar livre. Na fila do banco, esperando ser atendido no caixa mesmo.
no hospital esperando ser atendido, né? No ônibus, né? Enquanto o ônibus faz a sua viagem, enfim, dá para ler em qualquer lugar, né? Antes de dormir, né? Aí a pessoa diz assim, não, mas eu leio e aí eu durmo logo. Beleza, mas se você tiver lido pelo menos um parágrafo, você já leu mais do que no dia anterior, né? E outra coisa que também aparece como desculpa para não se ler é que os livros geralmente são chatos, né? Mas isso é porque os livros que geralmente se apresentam na escola são, de fato, livros cuja leitura se apresenta um tanto difícil. Porque, por exemplo, você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, você precisa ter uma bagagem cultural para entender aquele livro, para degustar aquele livro. É um livro super engraçado, mas você só consegue rir com um livro se você tiver as referências dele, né? As referências que ele faz você precisa conhecer, senão vai passar batido e para você vai ser só uma filosofia barata, né? Então é ler o que você gosta de ler, ler o que você tiver a fim de ler, né? Até Harry Potter, até Paulo Coelho, né? Até Crepúsculo, né? Mesmo essas obras de massa, né? Elas funcionam também como literatura, né? Para você desenvolver um pouco o seu gosto pela leitura, né? E o bom poeta não é aquele que o professor de literatura diz para você que é o bom poeta, né? O bom poeta é aquele poeta de quem você lê alguma coisa e você se sente impelido a fazer também poesia. É aquele de quem você lê a poesia e diz, puxa vida, isso aqui é uma coisa que eu queria dizer, mas não sabia dizer. Ele está dizendo aqui, você até se sente assim meio invadido, assim. É como se ele conhecesse uma coisa de você até que você não queria que ninguém conhecesse, né? Você se sente roubado quando você lê um bom poeta, né? Porque você diz assim, puxa, eu poderia ter escrito isso aqui, né? Mais ainda, você diz assim, eu deveria ter escrito isso aqui. Então, o bom poeta é esse, né? Porque, afinal de contas, a atitude poética, é isso que a gente precisa ter, né? E a atitude poética. E essa atitude poética não se resume em escrever versos, né? Não se resume nem em se escrever nada. Assim. Quando você, por exemplo, para um segundo do seu tempo para olhar a lua, como a lua está bonita, ou para ouvir a voz da chuva, ou para conversar com uma criança, aquele momento é um momento poético, né? Aquele momento é um momento em que você está permitindo que a beleza do mundo chegue até você, né? É um momento em que você consegue se misturar com as coisas. Esse mundo contemporâneo ele exige muito que a gente fique muito com a gente mesmo, né? Fazendo as nossas obrigações, cumprindo os nossos deveres e tal, trabalhando para poder pagar as contas também, né? Mas quando a gente se permite se misturar com o outro, numa conversa simples do dia a dia, a gente está fazendo literatura, né? E a gente está fazendo poesia, a gente está sendo também poeta.